orar. Senhor, nós estamos em pleno dia com a luz a brilhar. Obrigado, Pai, porque nos permitiste acordar e estarmos aqui reunidos com saúde e com este privilégio de ter a Tua Palavra diante de nós. Pedimos que fales conosco, que nos abençoes com o ensino da Tua Palavra, revelando o Teu coração, a Tua vontade a nós. Pedimos o auxílio do Teu Espírito ao lermos esta porção das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio capítulo 8. Vamos voltar a este capítulo e lembrar a importância de lermos o Antigo Testamento. Antes de lermos alguns versículos do capítulo 8, eu queria lembrar um momento em que Jesus ele estava a conversar sobre o que iria acontecer com ele, e em João 12 nós lemos que ele falou acerca do futuro. Naquele momento ainda era o futuro, ainda não tinha acontecido o sacrifício de Jesus, a crucificação, e ele refere-se a ser levantado da terra. Isto ainda não era entendido pelos discípulos. João 12, versículo 32, e disse que quando ele fosse levantado da terra atrairia todos a si mesmo. Isto dizia ele, significando o género de morte que estava para morrer. Então pessoas dentre a multidão que estavam a ouvi-lo perguntaram-lhe: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então esta referência à lei, há uma pergunta: quem é esse Filho do Homem? E a própria lei refere-se ao Messias e como é que ele iria se materializar e se mostrar às multidões e ao povo e às testemunhas. Isso é o que trata o Novo Testamento, e vários profetas, especialmente Daniel, refere-se a este título, Filho do Homem. Mas a lei dizia, e Deuteronômio faz parte da lei, a lei falava acerca do Messias, do Cristo que permanece para sempre. Então os escritos de Moisés apontavam para Jesus. Os estudiosos da lei, ao lerem Deuteronômio, eles sabiam que havia informação acerca do Cristo, acerca do Salvador, e aquele que permaneceria para sempre, que seria o Pai da eternidade, que é o Pai da eternidade, aquele que não tem princípio de dias nem fim de existência. Então nós lemos a Bíblia e lemos Deuteronômio com esta perspectiva de nós encontrarmos Jesus aqui nestas palavras e neste contexto. É por isso que lemos com atenção também o Velho Testamento. Ele é importante. O Antigo Testamento é importante para a Igreja, é importante para nós. Deuteronômio é um livro importante para nós. E no capítulo 8, algumas versões da Bíblia, algumas edições da Bíblia trazem títulos em várias porções. Os títulos nos Salmos, nós sabemos, fazem parte dos escritos originais, mas estes são mais comentários, estes que eu me estou a referir, e este título que está a ser aqui indicado e que está na versão que eu uso, ele diz: exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. É assim que o capítulo 8 é apresentado. O capítulo 8 é apresentado como uma exortação, uma admoestação, uma repreensão, uma chamada de atenção, a ter em memória os benefícios do Senhor, não se esquecerem, a se lembrarem dos benefícios do Senhor. Então este subtítulo é um título que aparece no início do capítulo 8 em algumas versões da Bíblia, porque o esquecimento deve ser evitado, pois leva à independência que produz a disciplina do Senhor, a disciplina de Yahweh. É um comentário a este capítulo, a esta passagem também. Devemos evitar o esquecimento, porque ao nos esquecermos, estamos a atrair a disciplina do Senhor sobre as nossas vidas. Se nos esquecermos, o Senhor diz que nos pune, que nos castiga. Disse isso a Israel
E diz isso claramente neste capítulo, mas é isso que nós vamos ver que o Senhor diz também à igreja, e isto tem implicações para nós. Vimos o primeiro versículo e gastamos a semana passada, usamos o nosso tempo de exposição bíblica para considerar o primeiro versículo, que diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. E algumas aplicações que nós fizemos sobre esta declaração do Senhor através de Moisés é que se alguém está vivo, e aqui há uma menção à vida, e essa vida que alguém tem-na porque recebeu, uma vez que nós como igreja lembramos que estávamos mortos em delitos e pecados. Alguém que vive na carne, sem o Espírito de Deus, é alguém que é um morto-vivo, é alguém que não tem a vida eterna, portanto anda e vive como morto. Essa é a linguagem neotestamentária. É alguém que está escravo do pecado, é alguém que está morto em delitos e pecados, alguém que é orientado pela carne. Mas se alguém está vivo porque recebeu vida, cuida de cumprir os mandamentos que o Senhor deixou. Se alguém está vivo, compromete-se a ensinar e a guardar todas as coisas que Jesus ordenou num processo de santificação. Quer conhecer mandamentos para viver a vontade do Senhor. Se alguém está vivo, compromete-se também a ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Essa é a ideia do discipulado, da evangelização, de partilhar com outros aquilo que recebemos do Senhor. Então é a ideia de multiplicar, e gastamos uma boa parte do nosso tempo pensando em multiplicar, o que significa multiplicar. E a aplicação que fizemos à nossa vida foi multiplicar filhos espirituais, amigos que nos recebam nos tabernáculos eternos. Porque o propósito de Deus é multiplicar a sua imagem, é multiplicar seguidores, imitadores de Jesus Cristo. Ele tem a imagem, Ele é a imagem do Deus invisível, e vimos o caráter de Jesus, alguns aspectos, atributos, características que Jesus comunica por meio do seu Espírito a agir em nós, a nos fazer lembrar quem Ele é, a forma como Ele reagiu, como Ele se comportou diante dos problemas da vida, das circunstâncias da vida. Vimos alguns desses atributos a semana passada. E ao mostrarmos que queremos obedecer a Deus e que queremos tornar a sua vontade conhecida, nós mostramos que estamos a caminho do céu, que somos cidadãos da pátria celestial. Estamos então a caminhar para a terra prometida, a possuir essa terra. Isso foi o versículo 1, e nós agora vamos olhar para o versículo 2, que começa desta forma: lembrem-se. E nós podemos então recordar que o esquecimento deve ser evitado, pois leva à independência, que produz a disciplina do Senhor, de Yahvé. Por isso nós precisamos fazer um esforço para lembrar e fazer um esforço para não esquecer. Isto exige esforço, exige dedicação, exige trabalho mental, mas físico também. Porque o esquecimento, diz um comentador também a esta passagem, Peter Craig, diz: o esquecimento é paralelo à desobediência, pois o eu, o ego, o indivíduo, o eu e as preocupações humanas empurraram para segundo plano da mente a realidade e as reivindicações de Deus. Quando estamos focados demais em nós mesmos e nos nossos problemas, os nossos afazeres, a nossa tendência é esquecer Deus, é empurrar Deus para fora do nosso dia-a-dia, da nossa realidade. É esquecer aquilo que Deus exige, as reivindicações de Deus, os mandamentos de Deus, a expectativa de Deus. Esta é uma frase que me confrontou e por isso eu partilho com os irmãos. O esquecimento é paralelo à desobediência. Esquecer de Deus é como estar a desobedecê-lo, é tirá-lo das nossas vidas. Nós precisamos fazer um esforço para lembrar, um esforço para não esquecer. Recordar-te-ás, lembrem-se, lembrar-te-ás, recordar-te-ás, diz o versículo 2. De todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos.
Então esta ideia de recordar, ela está presente neste capítulo várias vezes e de formas diferentes, com palavras diferentes. O versículo 6 diz guarda, e guarda tem a ver com lembra os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Tens que te lembrar e guardar na memória o que é que o Senhor espera acerca do caminho para onde vais. Versículo 11, capítulo 8, vamos até ao versículo 11 e ver aí de novo essa expressão: guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus. Versículo 12, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, se eleva o teu coração, versículo 14, e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Senhor, da casa da servidão. Guarda-te para que não te esqueças, tem cuidado para não esqueceres. Versículo 18, lembrar-te-ás do Senhor teu Deus. Não te esqueças, antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Versículo 19, mais uma referência a essa ideia da memória. Versículo 19, e aqui um forte aviso também, que o Senhor deixou com Israel. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Se vos esquecerdes, perecereis, ireis sofrer. Há sofrimento à espera daqueles que se esquecem do Senhor, aqueles que não se lembram do Senhor. Disse isso o Senhor a Israel. E nós já no capítulo 4 tínhamos estudado sobre a importância de contar a história de novo. No final do capítulo 4, quando Moisés conta a história da lei, depois nós fomos aos Salmos ver como essa história da libertação de Israel ela é repetida várias vezes, é cantada. Existem hinos, o Salmo 105, 106, para cantar e contar de novo essa história, a importância de repetir a história, fazer esse esforço para não esquecer. Então, voltando lá ao capítulo 4, o versículo 9 diz: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma para que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças, versículo 10, do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra que viver, e as ensinará a seus filhos. Não te esqueças, lembra-te, guarda. Versículo 23, guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida semelhante a alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Não vos esqueçais da aliança do Senhor. Mais à frente, ainda neste capítulo, versículo 40, guarda, pois, os estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias da terra, na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Não te esqueças, guarda, lembra-te. Isto do capítulo 4 já tínhamos estudado desta forma, a importância da memória, mas isso está presente no livro de Deuteronômio, em outros capítulos também. No capítulo 6 vimos essa referência à memória. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Capítulo 7, versículo 17, se disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Circunstâncias difíceis, não é? Ver um inimigo poderoso, numeroso. Versículo 18 diz: delas não tenhas temor, lembrar-te-ás do Senhor, do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas e mão poderosa e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Não tenhas medo, mas lembra-te do Senhor, da força que o Senhor demonstrou ao libertar-te da terra do Egito. Isto tem, obviamente, implicações para a igreja, já vamos chegar lá, mas vamos ainda lembrar noutros capítulos, capítulo 15, referências que o Senhor apresenta a Israel sobre a importância da memória. Versículo 15, lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Lembra-te que foste servo na terra do Egito. Isto há acerca, neste contexto, a lei dos servos, para ter cuidado com aquelas pessoas que se tornavam pobres
judeus e que pediam ajuda aos irmãos judeus. E é neste contexto. Lembra-te, se alguém se tornar teu escravo porque ficou pobre, ficou na miséria e quer trabalhar para ti em troca de alimento e de abrigo, há condições, mostra-te misericordioso com essa pessoa, porque o Senhor foi misericordioso contigo. Esse é o contexto de Deuteronômio 15. Depois no capítulo 16 também temos, em relação às festas, às celebrações da fé, Deuteronômio 16, 2, neste caso o Pentecostes, a festa das semanas, o Senhor diz ao povo: lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e guardarás estes estatutos e os cumprirás. Estas ordens acerca das celebrações das festas. E no capítulo 24, leis acerca da compaixão em relação aos seres humanos, pessoas que estivessem a sofrer, e tem então esta referência também aos escravos e aos servos e a quem precisasse da atenção e da generosidade do povo de Israel. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso, que sejas compassivo, que te compadeças dos outros que estão a sofrer. Esse é o capítulo 24. Mas lembra-te que tu também foste escravo, tu também precisaste de compaixão, tu também precisaste de ajuda. Mais à frente, no versículo 22, lembrar-te-ás, repete a ideia que foste escravo na terra do Egito. Por isso eu ordeno que faças isso, que mostres compaixão. E nós aplicamos isto. Lembra-te que tu também foste, lembrar-te-ás que foste escravo do pecado. Quando nós pensamos na nossa vida sem Deus ou dos nossos antepassados, se conhecemos um pouco da história, mesmo alguém que nasceu numa família cristã e não se lembra do que a escravidão do pecado trouxe à família. É assim os nossos filhos, o Pedro e a Ana. Eles não tiveram uma infância marcada pela escravidão do pecado. Eles não viram os pais embriagados ou drogados, toxicodependentes, agredirem-se fisicamente. Isto é bem comum em casas onde há o domínio do pecado. Violência, há dívidas. Então não é o caso de muitos dos nossos filhos. Mas muitos adultos que estão aqui, que estão a ouvir, podem lembrar o que é uma casa escrava, o que é uma família debaixo do pecado. E quando entra o Evangelho, quando chega o conhecimento acerca de Jesus e vem a ordem restabelecida com a luz do Evangelho, nós, em momentos de provação, de tribulação, de sofrimento, podemos lembrar de onde o Senhor nos tirou. De onde o Senhor tirou os meus pais, os meus avós. Quem ouviu a minha mãe contar um pouco dele, ela contou aqui na passagem de ano como era com o pai dela. O pai dela era escravo do diabo, ele era endemoniado. Passava perto de um cemitério, os demónios atiravam-no ao chão e faziam o que queriam dele. Ele ficava à mercê dos espíritos malignos. Isso está perto. Foi assim com o meu avô, escravo do pecado. Lembrar-te-ás que foste escravo do pecado e que o Senhor te livrou. Lembra-te de como era a tua família quando não conhecias Jesus, como eram os teus desejos, como aquilo te envergonhava, como aquilo te humilhava, como aquilo te atrapalhava a vida. Lembra-te do que foste liberto. E por isso cumpre estas ordens. Por isso, ser compassivo, ser misericordioso, esta é a aplicação que fazemos. A importância de lembrar, a importância de não esquecer. E no Novo Testamento, este exercício da memória também é repetido por Paulo e por Pedro. São textos que também já lemos algumas vezes neste contexto. E em Filipenses 3, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Que eu vos lembre daquilo que eu já escrevi, que eu já disse, estou a lembrar, e é segurança. É uma forma de vocês estarem mais fortes. Estão a ser lembrados. E Pedro diz isso mais do que uma vez. 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Versículo 15. Da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Diligentemente dá trabalho. Lembrar e não esquecer dá trabalho. É preciso haver diligência. É preciso haver dedicação. Porque a memória, ela precisa ser trabalhada, exercitada.
dá trabalho. Lembrar, lembrete, não esquecer. Isto exige trabalho da mente. Capítulo 3 da segunda carta. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Isto parece Deuteronômio. Não se esqueçam, mas lembrem-se dos mandamentos, das leis, dos preceitos, dos princípios. Então, despertar com lembranças, que vos recordeis. É segurança que escreva as mesmas coisas. É importante trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Conservem lembrança de tudo. Não se esqueçam. Isso está também no Novo Testamento, a importância da memória. Então, repetir as mesmas histórias, lições e verdades é uma segurança para nós. Não são novas histórias, são as mesmas histórias. São as velhas histórias, mas são as mais importantes. Nós não podemos esquecer, precisamos repeti-las. E lembrar disto, é preciso diligência, é preciso esforço para lembrar, é preciso fazer esforço, é preciso sermos diligentes para não esquecermos. É duro, não é fácil, há esforço envolvido. E contar a história, dizer a verdade com uma expressão de amor. Então, se vamos contar histórias, se nós vamos repetir essas histórias, se nós vamos dizer essas verdades, nós precisamos amar. Amar a Deus, amar as pessoas. Porque tem essa pergunta de Paulo aos Gálatas: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? É uma pergunta retórica, mas é uma pergunta assim que tem uma certa ironia aqui. Agora estou-vos a dizer, porque vos digo a verdade, tornei-me porventura vosso inimigo. Não é porque vos amo que eu vos digo a verdade. Não é antes porque me importo convosco e porque quero o vosso bem que eu vos digo a verdade. Então, contar as histórias verdadeiras e sermos honestos uns com os outros é uma expressão de amor, é uma evidência de que nos amamos e de que cuidamos uns dos outros. Mas é verdade que precisamos saber dizer isso realmente com amor, com paciência, transmitindo bondade, benignidade. É verdade que nós não podemos usar a verdade simplesmente para ferir, para humilhar, mas sim para encorajar e para fortalecer. Essa verdade que está associada ao Evangelho, à libertação do Egito, do nosso cativeiro. E é isso que está então dito em Efésios 1:13. Ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho. A palavra da verdade, dizer a verdade, é dizer o Evangelho. É sinónimo, é falar de libertação, a liberdade do cativeiro do pecado, que é simbolizado, é uma imagem de quando o povo estava preso no Egito, passou por essa experiência de sofrimento, de humilhação, e foi libertado. Então o Evangelho lembra-nos que nós também estávamos escravos do pecado e da carne e do mundo e de Satanás e fomos libertos. O Evangelho da nossa salvação, é assim que diz no versículo 13. Tendo crido nesse Evangelho, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então a verdade, ela apresenta-nos esperança, dá-nos esperança. Ela faz-nos olhar para o futuro com alegria e com perseverança. Colossenses 1, esta mesma ideia é repetida na carta aos Colossenses, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho. Se temos esperança e temos uma terra prometida para a qual nós vamos viver, que vamos possuir, é por causa da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, que está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Porventura tornei-me vosso inimigo por vos dizer a verdade. Não é antes porque vos amo e porque sou amigo que digo a verdade.
E a verdade qual é? A verdade do Evangelho, que nós também já vamos recordar. Então, contar a história, dizer a verdade com uma expressão de amor, uma das aplicações que podemos fazer deste capítulo 8. Lembrar do passado, lembrar do que Deus nos libertou. Romanos 15, versículo 14, fala desta mutualidade, deste ministério que nós temos na vida uns dos outros. Meus irmãos, diz Paulo aos irmãos de Roma, estou certo a vosso respeito que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros, dizerem a verdade uns aos outros, para se consolarem com bondade, para se admoestarem, se encorajarem, porque têm o Espírito Santo, têm esse selo. E essa evidência de alguém que experimentou o Espírito Santo é a benignidade, é querer o bem do outro, é a bondade. Mais do que sinais extraordinários e sobrenaturais, é essa expressão do amor divino e da preocupação uns pelos outros, querer o bem do outro, querer dizer a verdade pelo bem do outro. É disso que Paulo está a falar aqui. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. De novo. Quero vos lembrar de novo. Então, é esta a ideia que está presente no capítulo 8 de Deuteronômio, que é usada também no Novo Testamento e neste texto em particular, por causa da graça que me foi otorgada por Deus. Então, é uma graça que Deus me dá e por isso, diz Paulo, eu quero vos trazer à memória, eu quero vos lembrar dessa graça que Paulo diz, para que eu seja ministro de Cristo, para que seja um servo, para que seja usado por Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então aqui essa parte do Evangelho. De facto eu vos louvo, porque em tudo, 1 Coríntios 11, vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos as entreguei. O Evangelho, que ele vai falar no capítulo 15. Mas o Evangelho, a parte central do Evangelho, dessa tradição que recebeu e que precisa ser guardada, lembrada, não pode ser esquecida. Os apóstolos eles receberam do Senhor, transmitiram aos irmãos, aos cristãos, à igreja ao longo dos séculos. Nós preservamos essa tradição de lembrar de Jesus. E o que está no versículo 24, aquilo que nós fazemos no culto, na adoração, lembrar do corpo de Jesus que foi dado, que foi sacrificado. O Evangelho, a parte central do Evangelho, destas boas notícias, da graça de Deus, é a cruz. É o corpo de Jesus crucificado a levar a culpa do pecador. E então nessa manifestação da graça de Deus, nessa explicação, nessa demonstração da graça de Deus, Paulo diz, citando Jesus, fazei isto em memória de mim. Versículo 24, depois no versículo 25, referindo-se ao cálice, ao sangue, esta é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Lembrem-se de mim, ou não se esqueçam de mim. Esforcem-se para se lembrar, esforcem-se para não se esquecer. Então o Evangelho está resumido no capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho. Eu não quero que se esqueçam do Evangelho. Então, mais uma vez, Paulo usa esse exercício da memória e usa essa expressão, venho lembrar-vos do Evangelho. Vamos ler com atenção esse resumo que Paulo faz do Evangelho. 1 Coríntios 15, de 1 a 10. O Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem.
Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. De novo, é a graça que motiva Paulo a lembrar o Evangelho. E o Evangelho que diz que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. E lembrar que pecado é tudo aquilo que nos faz mal, que atrapalha a nossa relação com Deus, que afeta, prejudica a nossa relação com as pessoas. Pecado é tudo aquilo que atrapalha, é tudo aquilo que é mau, tudo aquilo que Deus não aprova, que Ele não gosta, que o deixa triste, irado até, zangado, furioso. É aquilo que estraga relações, isso é pecado. E foi disso que o Senhor nos veio livrar. Ele veio nos salvar de tudo aquilo que é mau, que está em nós, que faz parte da nossa natureza. Essa é a salvação descrita pelo Evangelho. E o Senhor está vivo, Ele ressuscitou e Ele garante vida eterna. Aqueles que não creem em vão, aqueles que creem verdadeiramente, que confiam em Jesus, esses têm esperança. Esses receberam a graça de crer e de esperar numa vida feliz, numa vida eterna, uma vida que não acaba. Isto dá esperança. E é isto que nós queremos trazer à memória, como está lá em Lamentações. Um contexto também de sofrimento, de lamento, mas Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero me lembrar, eu não quero esquecer aquilo que me pode dar esperança. Olhar para a frente, olhar para o futuro, olhar para cima, olhar também para trás, para a cruz. É isso que me dá esperança, porque permite-me olhar para a frente com confiança. E o que é a mensagem do Evangelho? O que é a mensagem da libertação do Egito? O que é senão manifestações da misericórdia de Deus? Esse é o contexto de Lamentações 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Mesmo sendo nós infiéis, Deus não deixa de ser fiel. Ele é fiel. Ele é misericordioso. Ele trata infiéis com fidelidade, com compaixão e com misericórdia. O Evangelho trata de misericórdia de Deus. É pensar, é isto que nos dá esperança, é que temos um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que é bom, versículo 25 de Lamentações 3, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor. Isto dá esperança. Mais à frente, versículo 31, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Ainda que seja o Senhor a levar para o deserto, ainda que seja o Senhor a levar para o cativeiro, ainda que o Senhor entristeça temporariamente com uma disciplina, Ele não rejeita para sempre. Ele usa de compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. Ele é compassivo. Deus é paciente. Ele é bom. Ele é bondoso. Ele é benigno. E isto dá-nos esperança. Isto dá-nos alegria. É isto que nos pode dar esperança. Voltando então ao título do capítulo 8, exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Não se esqueçam que o Senhor é bom e que Ele faz o bem. E o Salmo 103 tem esta exortação: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Exortação para não esquecer, exortação para lembrar dos benefícios do Senhor. Não se esqueçam, e minha alma, não te esqueças. Fala bem do Senhor, louva ao Senhor, bendiz o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos
seus benefícios. E quais são os seus benefícios? O Salmo 103 conta: Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Todas. O Senhor perdoa todas as tuas iniquidades. Essa é a mensagem do Evangelho. Não há pecado imperdoável para aquele que crê em Jesus, que realmente confia no que Jesus fez na cruz do Calvário. Nenhum pecado é lembrado, nenhum pecado é usado contra o crente, aquele que verdadeiramente confia, que crê no sacrifício expiatório, que remove a culpa que Jesus fez na cruz. Versículo 4. Ele é quem da cova redima a tua vida, é redenção e que te coroa de graça e misericórdia. O Senhor, versículo 8, é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Estes são benefícios do Senhor. Ele é compassivo, Ele é paciente. Longânimo é sinônimo de paciência. Versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Ele dá-nos aquilo que nós não merecemos. Ele dá-nos o bem quando nós merecemos o mal. Versículo 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ele não quer ver, Ele não quer olhar, Ele não quer lembrar dos nossos pecados. É decisão dEle não nos olhar como pecadores, não nos considerar injustos como nós somos. Versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Ele é benigno e estes são benefícios do Senhor. Por isso não te esqueças dos benefícios do Senhor. E o Salmo canta e demonstra quais são os benefícios. Tem a ver com a cruz, tem a ver com o Evangelho, tem a ver com o perdão de pecados. Não é com abundância de bens materiais. Não é com um corpo só saudável, que nunca tem problemas, nunca tem doenças. Mas tem a ver com a eternidade, tem a ver com a alma, tem a ver com pecados. Quando se fala em benefícios e se canta os benefícios do Senhor, tem a ver com o relacionamento com Ele e com a vida eterna. Tem a ver com o Espírito. Perdão, redenção, graça, misericórdia, compaixão, paciência, longanimidade, tem tudo a ver com a cruz, com o Evangelho. Não te esqueças destes benefícios. É isso que precisas lembrar. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor, capítulo 8 de Deuteronômio. Não te esqueças, mas lembra-te que o Senhor é bom e que Ele faz o bem. Mas o Salmo 116 também traz esta ideia. Versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que darei eu ao Senhor? Se Ele é bom para mim, se Ele me faz o bem, então o que é que eu lhe dou em troca? Pergunta o salmista. Salmo 116 traz esta pergunta e tem o versículo 13 que dá uma resposta. Então, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei, versículo 14, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Versículo 17, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Versículo 18, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor. Cálice, invocação, oração, voto, sacrifício, gratidão, reunião. Isto é sinónimo de igreja. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu vou lembrar que eu sou igreja. Eu vou viver igreja. Eu vou tomar o cálice com a igreja. Lá nos átrios do Senhor, no espaço separado para servir ao Senhor. Eu vou me lembrar do perdão que eu recebi do Senhor. E eu vou renovar votos. Eu vou renovar o meu compromisso, a minha aliança. É isso que nós fazemos ao beber o cálice, ao comer o pão. Nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. É algo que fazemos como gente piedosa, gente que se preocupa em agradar a Deus, gente que está concentrada em Deus, quer agradar ao Senhor. Que darei eu em troca pelos benefícios do Senhor? Eu vou sacrificar com lábios de louvor.
com ações de graças. Eu vou agradecer pela mensagem da cruz, pela eficácia do perdão do Senhor. Eu vou dizer ao Senhor que Ele é bom. Eu vou bendizer com os meus lábios, com a minha boca ao Senhor. Eu vou cantar hinos, eu vou expressar gratidão, eu vou orar, vou invocar o nome dEle. Eu vou dizer que Ele é Deus, eu vou dizer que reconheço que Ele é poderoso para salvar pecadores como eu, para libertar gente do cativeiro do pecado. Eu vou fazer isso nos átrios do Senhor, num espaço próprio para adorar o Senhor, separado para adorar o Senhor. Isto tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com adoração. Cálice, invocação, voto, sacrifício, gratidão, reunião. Toda a Bíblia, incluindo o Antigo Testamento, é importante para conhecermos Deus e para nos aproximarmos dEle. É por isso que lemos Deuteronômio e lemos com fé, confiando que o Senhor fala connosco. Ele quer se revelar a nós, Ele quer dar a conhecer a sua vontade, por isso é importante lermos também o Velho Testamento. Recursos mnemónicos. A palavra mnemónico é aquilo que auxilia, que ajuda a memória. Alguns recursos, algumas coisas que nós podemos fazer, preparar para nos lembrar. Cartazes, quem não gosta muito de tecnologia, faça o mais físico e material possível, papéis, escreva versículos, princípios, desenhos, imagens que possam lembrar Jesus, possam lembrar a cruz, possam lembrar a vontade de Deus, o Evangelho. Quem gosta de tecnologia pode usar mensagens pop-up, que é aquilo que salta, não é, no computador, que aparece no ecrã, que aparece no telemóvel. Pôr um alarme para lembrar, é hora de orar. É tempo de falar com Deus, de invocar o seu nome. Usar então bem a tecnologia a nosso favor e a favor da piedade. Anotar os versículos mais significativos na leitura do dia. É um dos exercícios que eu tenho feito. Num bloco de notas, depois de ler o capítulo ou os capítulos do dia, há alguns versículos que despertaram a minha atenção e eu copio-os. Às vezes escrevo, ponho a negrito e fico a meditar nesses versículos. Então, tirá-los do capítulo no sentido de destacar, de escrever num bloco de notas, e ficam ali aqueles versículos que o Senhor falou de uma forma diferente para mim neste dia ou nesta semana. Então eu faço isso, é um dos exercícios que eu faço e gasto tempo ali com aquele versículo. Usar um anel ou uma pulseira, um cordão, é algo, eu já falei hoje, esqueci do meu anel, mas não esqueci que eu fui consagrado ao ministério pastoral. E quando eu ponho esse anel, um anel que os irmãos já viram na minha mão direita, que me foi oferecido pelo meu pai, pela minha mãe, tem um significado. Não é o anel em si, mas é o que significa esse anel, o momento, o dia em que me foi oferecido. Então só faz sentido usar um anel, um cordão, uma pulseira, se aquilo realmente traz um significado, um sentido que me aproxima de Deus. Então a importância de ter algo que nos aproxime de Deus. Conheço irmãos que estão a fazer marcas na pele, a pintar a pele, e têm símbolos cristãos, o nome de Deus, a cruz, e pintam a pele. Sabemos que isto é algo que desperta paixões e dúvidas também, mas é uma forma de arte para muita gente e é apreciada, a questão da tatuagem e da pintura na pele. E o importante é o que aquilo significa. Independentemente da forma, e sabemos que a cultura associava há poucos anos atrás as marcas na pele
com grupos violentos e ímpios e pecaminosos, e por isso há muitos crentes que ainda estão muito resistentes a esse tipo de lembrete, vamos dizer, de recurso mnemónico. Mas eu tenho considerado, a minha posição é que eu não tenho evidências bíblicas suficientes para me opor. A questão é o que é que isso significa e porquê que tem essa marca. E porquê que tem esse símbolo? E porquê que tem esse nome? Onde está o coração? O importante do anel, de novo, eu que achava que tinha ali um anel valiosíssimo em termos financeiros, monetários, e a minha mãe também, que me deu, achava isso. Ela ficou tão triste quando soube o valor do anel. 2 euros. É o valor material daquele anel. Mas eu disse à minha mãe, e digo na presença de Deus, para mim não mudou nada saber o valor material do anel. Ele tem o mesmo, eu guardo da mesma forma como guardava, uso da mesma forma que usava. Então não mudou em nada saber que ele poderia ter custado 2.000 euros ou que custa 2 euros. Não muda nada, porque é o que ele representa, o que ele simboliza. Ouvir música, ou ver um videoclipe, é uma forma de nos lembrarmos de Jesus. E há videoclipes, como vamos ver hoje de novo, não é a primeira vez, já ouvimos por recomendação da nossa irmã Bruna, vamos voltar a vê-lo, ver esse tipo de vídeos, ouvir esse tipo de músicas que nos lembram, que nos apresentam o Evangelho, nos fazem recordar e que nos ajudam a não esquecer de Jesus. Mas orações, canções de gratidão, aquilo que nós fazemos aqui, em momento de culto à quarta-feira, em momento de intercessão ao domingo, isso é o que podemos e devemos continuar a fazer para não esquecer do Senhor, lembrar do Senhor, é aquilo que Ele espera, e participar das reuniões da igreja, celebrar a ceia do Senhor junto com a igreja. Fisicamente, presencialmente, comer o pão como Jesus mandou comer, beber o cálice como Jesus mandou beber. É uma experiência física, é uma experiência material, é uma experiência concreta, real, ordenada por Jesus. É por isso que devemos ir a lugares onde o pão é partido, onde o cálice é servido. De que forma eu posso agradecer ao Senhor, mostrar ao Senhor que estou grato pelos benefícios que Ele me dá? Tomando o cálice, bebendo o cálice. Esse cálice da aliança, da nova aliança. E é esta a mensagem que nos dá esperança e que nos faz então olhar para o Senhor e desejar andar na sua presença enquanto estamos aqui vivos nesta terra. É isso que o Salmo 116, 9 diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Mas lembremos que para andar na presença do Senhor nós precisamos lembrar o que lhe agrada. Precisamos lembrar os mandamentos. Não podemos esquecer as suas leis, os princípios, os ensinos, os conselhos da sua palavra. É assim que vamos conseguir andar na presença do Senhor, a honrar e a servir o nosso Deus. Amém. Será que é possível esquecer estas coisas? É possível, sim. Nós temos tendência ao esquecimento, mas nós não queremos esquecer. E por isso nós esforçamo-nos para vir a um lugar como este, a estar em reuniões como esta, porque nós não queremos esquecer o nosso Deus, nós queremos andar na sua presença.
Lord.